Bom, é uma espécie de novidade nesse mercado literário e agora áudio brasileiro. A gente tem audiobooks. Eu fiquei bem curiosa, inclusive. Isso nos Estados Unidos é fortíssimo, né? E tomara que chegue no Brasil com fortaleza. Tu já ouviste um audiobook? Eu ouvi clássicos, assim, mais antigos, assim, ou clássicos de best-seller, sei lá, O Poder do Hábito, né? Só que é engraçado que a galera grava. A galera vai lá, grava e bota. Tipo, eu li o livro, vou lá e gravo. Exatamente, tipo assim, e forneço. Geralmente péssimas gravações, com péssimas interpretações e leituras, enfim, mas tá ali, é um caminho, né? Nos Estados Unidos é um mercado muito consolidado, assim, porque é diferente de um podcast. É um livro sendo lido, né? E aí o seguinte, o livro é a biografia da Marielle, a Marielle Franco, a vereadora carioca que foi assassinada. Aliás, fez 5 anos agora em março. Agora há pouquinho, né? 5 E não se tem ainda exatamente, né? Não se sabe ainda exatamente o que aconteceu. A motivação, principalmente, dessa execução que, ao que tudo indica, tinha cunho político. Exatamente. Aí, o que aconteceu? Uma turma se juntou e gravou o livro, e é com essa turma que a gente vai falar. Então, muito, muito obrigado por nos receber, digamos assim, né? Porque tá todo mundo junto aí. Dira Paz, Gabriela Lohan, Verônica Bonfim e Zélia Duncan. Bom dia, gurias, tudo bem? Sejam bem-vindas, bom dia. Obrigada. 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 Bem, aqui felizes com o lançamento desse audiobook. Obrigada. Bom, gurias, vamos se misturando todo mundo aqui, tá? Nesse papo, enfim, né? Quanto mais gente falar, melhor ainda, né? A minha pergunta é quase muito óbvia. O tom de eu não sei se no audiobook tem que separar emoção da razão ou não, porque um trabalho tem que ser entregue, o quanto envolvidas emocionalmente e esse tipo de emoção poderia atrapalhar ou não na hora da gravação. O quanto isso foi pesado, porque a gente está falando de alguém que foi assassinado. Enfim, o quanto isso entrou no momento de transformar o livro num áudio. Primeiro, não foi simplesmente uma pessoa assassinada, foi Marielle Franco, né? Exatamente. Marielle significa muitas coisas, né? Infelizmente, a gente tá nesse país onde o crime acontece, né? E as desigualdades são imensas e todos os nossos problemas fundamentais. Mas a gente está falando de um momento específico do Brasil e de uma pessoa muito específica que é Marielle Franco, uma política negra, jovem, que representava muita coisa com a sua vida, com a sua inteligência, com a sua alegria, porque ela era irremediavelmente alegre. Era um raio de sol. Então, esse recado nefasto que os assassinos deram para a gente recebeu não como um ponto final, mas como 2 pontos de travessão. Marielle deixou um monte de sementes que já floresceram e muitas outras virão. O audiobook é uma delas. Eu queria, não sei se alguma de vocês quer complementar ou a gente passa para a próxima pergunta. Não, eu diria que também são muitas emoções, sim, muitas emoções. Mas, para além das emoções, muito legado, muita estrutura de pensamento, muita conexão de compreensão do que foi a trajetória dessa heroína contemporânea, dessa Marte, dessa pessoa imortal, dessa pessoa que transcendeu o seu, vamos dizer, de onde veio para expandir para o Brasil inteiro e para o mundo o seu legado sobre a luta do que é ser uma pessoa conectada com o problema de todos. É a partir de todos que Marielle fez a sua trajetória. Por isso que não é uma Marielle, por isso que são várias Marielles. E esse livro, sim, ele tem emoção, mas eu falei numa outra entrevista que eu acho importante repetir aqui. Ele não é um livro sobre a morte, ele é um livro sobre a vida. Lindo, ele é sobre vida, ele não é sobre morte. Quando a gente associar a Marielle à morte, é dar um ponto final, onde é um ponto parágrafo, porque ela continua cada vez mais viva. E isso independe de mim, da Zélia, da Verônica, da Gabriela. Ela está muito além de nós. Esse audiobook vai nos aproximar cada vez mais dessa Marielle, e nisso nós estamos muito felizes, porque a gente acha que, como bateu em nós, que nós somos 4, e nós temos um ponto de interseção que foi a emoção de estar dentro desse trabalho. Então, se bateu em 4 pessoas dessa maneira, é porque tem algo dentro desse contexto, desses capítulos, dessas palavras, desses acontecimentos históricos.
É isso. Eu queria saber, pessoal, como é que foi essa reunião? Como é que vocês se encontraram juntas nesse trabalho e quanto tempo durou a produção desse audiobook até o momento atual, né? Que agora, dia 30 de março, quinta-feira, ele vai estar disponível já na plataforma para que as pessoas possam acessá-lo. Então, de repente, até a Gabriela e a Verônica podem responder agora para a gente conseguir ouvir todas. Eu só queria complementar um pouquinho a pergunta anterior também, Fica à que vontade. de uma visão mais técnica, né? Foi meu primeiro audiobook, o primeiro audiobook da Verônica também. E acho que foi também. de todo mundo, então. Uma das coisas mais importantes que aconteceu nesse projeto foi a permissão do sentir. Sabe, eu não me senti cobrada em ter que demonstrar uma emoção ou ter que ler de determinada forma. Eu pude ser eu mesma e eu pude sentir as emoções das palavras, dos textos, dos parágrafos que vieram. Então eu não fui ceifada, não fui silenciada, fui escutada. O meu tempo foi super respeitado pelo pessoal do estúdio e tudo mais. Então acho que quando a gente fala sobre esse sentimento, essa sensação que veio e que vieram, quando vocês escutarem, com certeza vocês vão sentir que foi uma emoção genuína de cada uma de nós, lendo aquele texto, lendo aquele livro, lendo aquelas palavras, lendo aquelas vozes, né? Permitindo que a nossa voz se tornasse voz de outras pessoas também. Então foi muito profundo nesse quesito, assim, de verdade. Sim, com certeza. Eu ia falar a mesma coisa que a Gabi, porque assim, afinal de contas, eu nunca também tinha feito audiobook, mas eu imagino que se a grande diferença, nós somos humanos, somos humanas. Isso nos atravessa, e uma vez que nos atravessa, é impossível você ler uma história dessa, narrar como se fosse um robô, ou de forma mecânica, nós não somos robôs. E se não, contrata uma máquina que vá narrar para as pessoas isso de forma robótica. Eu acho que o que se quer é conduzir o espectador, ou o ouvinte, ou quem quer, né, que seja, a um caminho de afeto e de emoção. Eu acho que foi isso que a Audrey queria. E eu espero que a gente, nós quatro, esse conjunto tenha conseguido. Espero que a gente possa conduzir vocês que vão ouvir a um lugar, até aquela menina na maré, até aquela dona Filomena, a conduzir até aquele bonde da peixeira, que vocês consigam imaginar a coisa da imagética, né, que o livro traz, né? Que vocês consigam, através das nossas vozes, transportar mesmo até aquela realidade que Marielle viveu um dia, que foi assim que eu me senti. Agora eu vou falar como a profissional convidada para fazer o trabalho. Eu me senti dessa maneira. Eu fui transportada. Quando eu vi Gira, Zélia, Gabi, eu já não estava nem sabendo se eu tinha que fazer sem emoção. Eu estava sendo transportada por aquelas palavras, de uma forma tão bonita, tão emotiva, e em vários momentos, isso eu preciso falar, eu tive que parar realmente a gravação, porque eu chorei tanto que meu nariz entupiu e não tinha como gravar. Ou então, eu realmente não conseguia, porque eu lembro como hoje, que o capítulo fatídico da execução dela, quando eu sabia que estava perto de chegar, na hora de narrar isso, eu não conseguia, minha voz travou. A minha boca não ia, eu travava em palavras muito bobas que eu não conseguia falar. Não sei se aconteceu com vocês, mas eu não conseguia, eu engasgava, e aí o estúdio foi muito amoroso comigo, falou, você quer parar, quer beber água, vamos dar um stop, amanhã você volta? Porque inconscientemente eu não estava conseguindo fazer, porque eu sabia que estava chegando a hora de eu narrar o fatídico dia. Então, é isso, é sobre a gente, estamos falando de artistas, são pessoas que sentem, e que bom que a gente sente, para que vocês possam sentir também. Sobre o tempo que demorou tudo isso, eu não sei informar, mas acho que tem gente da produção aqui que pode falar um pouco melhor que a gente, mas são 10 capítulos. Né? A média foi essa, eu acho. Um capítulo por dia. Um capítulo por dia, né, Zélia? Por aí. Uma coisa assim, às vezes um pouco mais. Sim. Me chama a atenção, né, já que são 10 episódios e tem o episódio da execução, que é uma coisa muito louca, né, que vocês acordaram naquele dia, né, eu não sei se todas, né, fizeram o áudio deste momento, assim, sabendo que hoje era o dia, já que foi um capítulo por dia, o dia da execução, o peso, né, que isso deve ter sido para vocês, né, de uma interpretação de uma pessoa que vocês conheciam, né, tão importante na vida de vocês, enfim, foi assim para todo mundo, só para quem gravou esse último capítulo, enfim, eu não sei exatamente quem está nesse último capítulo, mas como foi saber que hoje é o dia, olha que coisa horrível, hoje é o dia da execução.
todo mundo, todas nós gravamos o livro inteiro, tá? Só para você saber. É até uma coisa que é interessante, que eu fiquei sabendo hoje. Você pode ouvir um capítulo com uma, outro com outra. Você pode ter acesso ao audiobook e misturá-lo como você quiser. Mas teve isso sim, cara. O Pedro, que é, podemos dizer, como a Dira disse, o diretor de ouvido que a gente teve lá, que foi muito, muito sensível, né? Ele percebeu, deve ter sido assim com todo mundo, o envolvimento. Então, teve o dia dele dizer, Zélia, hoje é só alegria, hoje é amor, hoje é o dia que ela vai conhecer a Mônica Benício, por exemplo. Ele sabia que isso era especial para mim, eu que sou da comunidade LGBT, ele sabia que isso ia me dar uma brisa no rosto. E no dia que era o dia mais difícil de narrar, ele me avisou antes, falou, olha, o próximo é aquele que a gente preferia que não existisse. Então eu já saí de casa com uma lágrima na garganta, sabe? Então, foi... E Zélia, vocês foram gravando conforme a vida foi passando, cada dia? Exatamente. Ou isso se misturou? Nossa, então vocês sabiam mesmo Imagina, que estaria lá agora. A Dira, olha eu falando por ela, a Dira estava fazendo a novela, então ela teve, ainda que cada uma aqui tinha um compromisso profissional diferente. Eu estou morando em São Paulo, a gente gravou no Rio, então eu ia trabalhar no Rio e avisava, olha, estou aqui. Então foi cada uma no seu tempo. Eu tentei fazer, eu fiz vários dias seguidos. O que foi bom por um lado e por outro, gente, estava um lixo. Quando acabou, estava um lixo. Muito Mas pesado. cada uma aqui deu tudo de si, que eu tenho certeza. Eu tive esse lance também. Eu estava gravando a novela Arcanjo Renegada Louca, Cara e Coragem, e no meio da trama, a minha personagem cresce na novela. E eu que gravava 4 cenas por dia, passei a gravar 20 cenas por dia. Então eu tive que também fazer esse pesar, porque realmente foi no período em que a gente estava chegando, se aproximando desse capítulo. O Pedro do estúdio era um amor, porque ele começava o dia tocando o piano pra gente, encerrava tocando piano e trazia uma leveza. Ele nos permitia conversar antes de começar e botar para fora e pontuar. E depois que terminasse também, ele nos convidava para conversar de novo. Então, eu me senti muito... Assim, acho que foi a minha primeira experiência, foi os traumas que eu já contei na coletiva, de que eu tinha dificuldade de leitura. Tudo isso foi sanado por todo o cuidado que o pessoal do estúdio teve para comigo, entendendo a minha condição, entendendo os meus limites também. Então eu tive meus limites respeitados, eu pude ir até onde eu quis ir, até onde eu consegui ir, e às vezes era tipo, linha por linha, porque era muito difícil. Às vezes era como a Verônica falou, às vezes tinham palavras que não saíam. Eu falava, gente, por que eu não estou conseguindo falar? E não era uma questão racional, era uma questão de sentimento, de envolvimento com o que ler. Então, assim, eu estou muito orgulhosa, estou ansiosíssima para escutar todas vocês. E a gente tem que se reunir mesmo para a gente se escutar juntas e vamos embora. Mari, por favor. Eu gostei do que a Zélia comentou, né, do momento triste da execução, mas daquilo que a emocionou, né? Então eu queria ouvir das demais participantes, né, que momento foi o mais bonito para vocês desse processo de gravação? Foi a infância? Foi, enfim, o ingresso da Marielle na política? O que mais marcou vocês e emocionou positivamente? Verônica, vai. Eita, Lelê. Cara, eu fiquei muito tocada também, obviamente, também eu sou uma mulher lésbica e isso me tocou muito, saber como elas se conheceram, ela e Mônica. Tem detalhes no audiobook que a gente não sabe. Foi muito a fundo a pesquisa da Audrey, é muito cuidadosa também, foi feito de uma forma e escrita de uma forma muito bonita, né? Porque essa coisa de é muito fácil cair num clichêzão ou você vulgarizar ou levar para um lugar muito pejorativo, muito o amor entre mulheres, né? Eu acho que tem algumas passagens do livro que são muito bonitas, das amizades da Marielle, a relação dela com a família, mas essa parte também me tocou muito. Eu chorei, eu fiquei muito emocionada desse encontro dela com a Mônica. Eu fiquei muito emocionada mesmo, e como foi difícil também para elas, né? Um relacionamento que muitas vezes eu vejo como não é aceito, né? Pela própria família, muitas vezes não é aceito pela sociedade, enfim. A gente sabe quais são as barreiras, né? A gente não precisa ficar aqui falando sobre isso. E obviamente que eu falo, e aí tem uma questão geracional, né? As meninas de hoje a gente vive, né, o orgulho sapatão.
Hoje as meninas de 14, 15 anos, elas enchem a boca, eu sou sapatão. É isso na minha época, né? Caramba, imagina, agora eu vou denunciar a minha idade. Eu tenho 48 anos. Eu tenho 48 anos e eu venho de um lugar onde você falar sapatão era xingamento, era proibido falar sapatão. Imagina, e hoje virou a gente ressignificou essa palavra, né, Zélia? Então, Totalmente. Hoje você se apodera e tira o poder do seu opressor. Você tem orgulho da palavra e você anula o poder do seu opressor. A gente sabe, a gente tem vivido isso nos mais jovens. Eu achei muito bonito. E tem essa gratidão com a gente. Quer dizer, eu sou 10 anos mais velha que você, tá, Verônica? Peraí, sou tia Zeli, tá? Mas enfim, tem várias passagens bonitas. Essa me emocionou, claro, a relação dela com a coisa matriarcal da família me emociona muito, porque diz muito sobre a gente, enfim. E essa parte da Mônica foi muito bonito também, essa relação delas. A Marielle era uma mulher bissexual, e tem essa passagem desse relacionamento mais longo da vida dela, que é muito bonito, com a Mônica, e como elas se conheceram, e fruto de uma amizade despretensiosa, como é quando a gente se descobre, né, amando outras mulheres, e que é muito potente, é muito bonito. Eu fico muito tocada com a amplitude que Marielle alcança, assim, você vê. Isso é um capítulo, gente. São muitas facetas, são muitas, realmente, momentos emocionantes. Eu fiquei tentando lembrar de alguma coisa muito especial, mas, assim, fora esse momento que é muito especial no livro, fora o desfecho, que é muito cruel, porque a gente já está, nesse momento do livro, totalmente apaixonados pelo personagem. Então, assim, há uma construção de ideias dentro do livro, que é a vida de uma pessoa com o início, né, daqueles primórdios. Então, tem muitos momentos. Eu vou falar de um momento que me tocou muito, que foi sendo revelado ao longo do livro, que foi a amizade dela com a Fernanda. Essa coisa da amizade é uma coisa linda, gente, porque realmente quem tem amigo tem um lugar. Então, acho que ela teceu amizades muito laços muito potentes de amizades e entendimentos. Ela era uma pessoa que unia pessoas. Então, essa relação também eu destaco dentro do audiobook, dentro dessa biografia, que é essa relação, essa rede de amizades que ela construiu. A presença daquele amigo que te liga na segunda-feira e fala: não gostei da sua cara no churrasco, naquele encontro, pensa que não passou despercebido por mim. Quem faz isso, gente? Isso é esse movimento que a gente não pode perder, das conexões humanas. Aquela pessoa que não te contou nada, mas você já sacou longe. Então é isso realmente é muito bonito também dentro do livro. Gurias, o tempo se foi. A gente ficaria 10 horas aqui. Aliás, é 1 hora por episódio? É aproximadamente 1 hora. Tem alguns que tem um pouco mais, alguns que tem um pouco menos. Ok. 1 hora por capítulo. Episódio. 1 hora por capítulo, digamos assim. Eu tô chamando de episódio como se fosse um podcast. Exatamente. Gurias, muito obrigado pelo carinho de vocês. Dira Paz, Gabriela Lohan, Verônica Bonfim, também Zélia, Duncan, pelo carinho de nos atender. Que bom. Que tomara que isso pegue não só, né, claro, vocês estão falando toda a potência da história da Marielle, mas enfim, que isso seja mais comum aqui no Brasil, né. A plataforma Storytel, ela é gigantesca, né, tem milhares e milhares de livros ali, sempre as pessoas, né, com dificuldade visual, a gente trabalha em rádio, imagina, né, a gente às vezes é a voz, né, a gente guia um jogo de futebol, né, a gente sabe da importância disso, né, eu acho que poderia ter mais leituras de livros aqui no Brasil pra gente ter todas as obras, enfim, né, nesse formato também. Obrigado pelo carinho de vocês. Valeu, obrigada. Obrigada. Nós estamos muito honradas de estar divulgando esse audiobook, que eu acho que ele é uma conexão com os dias de hoje. Você pode ouvir na voz de cada uma de nós, qualquer parte que você quiser. Sim. E, além de tudo, você também pode se conectar com uma história que é diferente também da história que a gente costuma ouvir sobre Marielle.
é uma vida inteira rica de emoção e que eu acho que vai atender a todo o público. Obrigada, viu, por você estar Valeu, gente. divulgando esse audiobook. Um beijo enorme. Obrigada, gente. Valeu, beijo. Obrigada. Estamos curiosos. Tchau. E tomara que pegue, né, Mari? Tomara que pegue isso. O de audiobook é sempre muito legal mesmo. Ainda Por fa- mais pra quem vai ser mãe, como eu. Já ouvi dizer que é muito bom para as mamães que estão com as mãos ocupadas, não conseguem ficar lendo. A lógica que eu falo é a mesma do rádio, porque o rádio provoca paixões.